Então, pessoal, vou ler aqui com vocês, certo? As questões do TD, a parte de português, certo? Pra gente fazer comentários sobre as questões. Vamos lá. Antes disso, tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Ingrid, Samuel, Cibele, Naira, tá tudo bem com vocês? Tranquilo. Uma coisa de que forma? Está tudo bem com Uma vocês? coisa no CD, outra aqui no sono. Entendo, tirando o sono, na verdade. Vamos lá, vou ler aqui as questões junto com vocês. Primeira questão. Observe a tirinha a seguir. Vamos lá. Meu pai vive me dando livros de presente. Ele diz que nos deixam mais sábios, mas não noto nada de diferente. Você já leu eles? Não, por quê? Vamos lá. O livro é escolhido como presente por representar A. Objeto de desejos. B. Fonte de conhecimentos. C. Objeto de entretenimento. D. Meio de melhorar literalmente a visão das pessoas. Perdão. Item forma de aproximar as pessoas. Então, você vai analisar o quadrinho e vai marcar a questão de como o livro está sendo representado aqui, né? É uma forma de presentear em que sentido? A segunda questão, observe as orações destacadas e assinale a alternativa incorreta, certo? Não deixe de estudar, pois isso tornará um prejuízo. Oração coordenada explicativa. Ela ia de um lado para o outro da saída e parecia inquieta demais. Oração coordenada aditiva. A gente vai fazer uma revisãozinha sobre isso hoje, certo? Sobre as orações coordenadas. Vamos lá. Item C. O Brasil é um país extremamente rico. Grande parte do seu povo, todavia, vive em condições miseráveis. Oração coordenada adversativa. Item D. Nossos atletas não jogaram muito bem, nem conseguiram vencer o campeonato. Oração coordenada conclusiva. Item E. Ele não demonstrou ser extremamente teimoso e irritadiço. Não tem, pois, condição de trabalhar com o público. Então, dessas frases aqui, dessas orações, apenas uma vai estar errado quanto à sua classificação de tipo de oração. Essa aqui é a oração coordenada conclusiva, é explicativa, certo? A gente vai já revisar sobre isso. Bom dia, Melissa. Terceira questão. Assinale as alternativas corretas quanto às relações coesivas estabelecidas pelas conjunções em destaque no período composto. Item A. Ele é inteligente e estuda muito. Sentido aditivo. B. Ele é inteligente, mas estuda muito. Sentido conclusivo. Item C. Ele é inteligente, logo estuda muito. Sentido adversativo. Item D. Ele é inteligente porque estuda muito. Sentido explicativo. Estou explicando a minha oração anterior, certo? Lembrando que as orações coordenadas são justamente isso. São sempre duas orações que se completam, ou não, certo? A segunda oração pode vir para completar, só para explicar, certo? E vocês vão analisar isso nas frases. A quarta questão. Classifique as orações coordenadas sindéticas. A. Deve ter ventado bastante porque há muitas folhas no chão. B. Penso, logo existo. C. Viajarei de ônibus ou alugarei um carro. D. Ela está de férias, mas não viajou. Item E. Mariana é rica e trabalha muito. Vamos lá. Quinta questão. Assinale a alternativa em que se encontra uma frase declarativa afirmativa, onde eu vou estar declarando algo, estou dizendo algo, e isso afirmando de forma positiva, certo? Item A. Não vai chamá-la para ir ao cinema? B. Entre e sente-se à mesa. C. Adoro assistir documentários sempre que ligo o televisor.
Item D, não irei acompanhá-la. Item E, que bela criança. Certo? Então, dessas frases, apenas uma é uma frase declarativa afirmativa. E texto para a próxima questão, no caso, para a quinta. Opa! Para a quinta não, para a sexta, né? Perdão. Tempos modernos. Eu adoro estes novos momentos em família. Esses nossos momentos em família. E tem uma chargezinha. Eu não sei se vocês estão acompanhando. Vocês estão acompanhando com o TD de vocês? O que eu tô lendo? Sim. Certo. Então, estão percebendo que tem aí uma chargezinha, né? Tem um desenho de uma família assistindo televisão, entre aspas, só que cada um com algum aparelho eletrônico em mãos. Então, vamos lá, sexta questão. Qual é a crítica central do texto? A imagem das crianças com os pés no sofá denota desrespeito aos pais? Item B. Eu acho que esse é o menor dos problemas aqui, né? Item B. O bebê sofre abandono por parte dos pais? C. Os momentos em família são de mera presença física? Ou item D. O pai fala sozinho, enquanto os demais não lhe dão atenção? Vamos lá. Texto para as próximas 3 questões. Vamos lá. As pessoas se ofendem com quem é autêntico. Marcel Camargo. Ser autêntico virou ofensa pessoal. Ou a criatura faz parte do rebanho, ou é um metido à besta. Marta Medeiros. Uma de nossas características enquanto seres humanos gregários, ele vem a ser a necessidade de interação com o próximo. E, para tanto, precisamos ser aceitos. É na comunicação com o mundo que nos rodeia que amadurecemos nossas ideias e nos tornamos capazes de agir frente ao que nos desagrada. Em determinadas situações, é um grupo que nos fortalecemos e nos motivaremos a continuar. Essa necessidade de aceitação é mais forte entre os adolescentes, que querem se autoafirmar junto àqueles aos quais se identificam, ou mesmo junto aos que julgam descolados. Então, a maturidade ela vem nos tranquilizar nesse sentido, facilitando nossa conformidade com o que somos e com o que temos, tornando-nos mais aptos a nos aceitar, a sermos o que pulula aqui dentro. Sermos o que pula aqui dentro. Tá repetido aqui, perdão. Infelizmente, muitos não conseguem encontrar a própria individualidade. Incapazes que são... me perdi. Infelizes, muitos não conseguem encontrar a própria individualidade. Incapazes que são de se tornarem seres autônomos, com vontades e desejos próprios, permanecendo podendo o julgamento alheio enquanto viverem. Passam a vida seguindo o rebanho homogêneo do que é comum, socialmente disseminado como certo, do que a maioria menos de si próprio. Lutam contra si mesmos, deixando adormecidos seus sonhos e aspirações por medo da censura alheia. Isso porque não é fácil viver as próprias verdades, correr atrás do que faz nosso coração vibrar, dizer o que sentimos, exprimir o que pensamos. Haja visto o policiamento ostensivo de gente que critica agressivamente qualquer um que não siga o rebanho dos ditames e convenções sociais já cristalizadas. Hoje, ser alguém único, autêntico, verdadeiro consigo mesmo é ofensível e passível de ataques condenatórios por parte da sociedade. Até entendemos a homogeneidade nas vestimentas e linguajares de adolescentes, porém, a vida adulta nos impõe nada menos do que viver o que se é, lutar pelo que se acredita, fazer o que se gosta sem ferir ninguém, mas agindo de acordo com o que pulsa dentro de cada um de nós. Agradar a maioria enquanto se vive em um desagrado íntimo equivale a uma tortura diária e injusta. Nascemos livres para sermos nós mesmos, porque não há nada mais belo e prazeroso do que uma vida sem mentiras e frustrações.
Ai, que texto maravilhoso, né? Que texto intenso, justamente defendendo a originalidade de cada um. Defendendo a sua originalidade, né? Porque, exemplo, a gente tem muito nichos de jovens e quando um não é igual a esse, ele quer ser tipo ele mesmo, quer ser o diferente, ele é dito como até a autora disse aqui no começo, aqui na citação, né? É um metido à besta. Quando você quer ser você mesmo, sem ligar para as opiniões dos outros, é assim como você é visto, né? E eu digo por experiência própria mesmo. Quando você se impõe e passa a querer assumir quem você é de verdade e viver aquilo que você é de verdade, você vai ser julgado de qualquer forma, certo? Você vai ser julgado de qualquer forma. Então é melhor ser julgado de qualquer forma sendo você mesmo do que ser julgado por algo que você nem é, que você só finge ser, sabe? Vamos lá. 7ª questão. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. A sociedade exige que as pessoas vivam conforme ditames e convenções e não de acordo com suas verdades e sonhos. Item B. Quando o ser humano, gregário por excelência, se individualiza, passa a viver a tortura de uma vida de mentiras e frustrações. Item C. Os adolescentes fazem parte de um rebanho homogêneo, porque querem ser aceitos e viver sua própria individualidade. Para viver socialmente, as pessoas devem evitar a ofensa pessoal e se tornarem autônomas e dependentes da opinião alheia. Item E. A comunicação com o mundo na maturidade faz com que os indivíduos deixem seus sonhos e aspirações e se tornem aptos a lutar contra si mesmos. Certo? Então, vocês, quando for resolver, vão reler o texto, né, mais uma vez, com clareza, absorvendo as informações dele. Oi. A questão parece ter mais de opção certa. Não é isso? Pois é, justamente porque você precisa fazer uma leitura individual mesmo, aquela leiturazinha silenciosa, para que você possa absorver pequenas partezinhas assim do texto para conseguir responder a questão, certo? Mas no caso só tem uma opção, correta mesmo. Então vamos lá. Não é uma questão de marcar incorreta, não. Não, por incrível que pareça, não. É a alternativa correta mesmo. Só tem uma certa dessas. Certo? 8ª questão, segundo o texto, é correto afirmar que apenas os adolescentes seguem o rebanho homogêneo do que é comum, ou seja, não têm individualidade, nem são autênticos com eles mesmos. B. Pessoal, as minhas questões, do jeito que eu tô lendo, tá na ordem pra vocês também? Certo, beleza. B. A maturidade ajuda-nos a nos tornarmos autônomos, independentes do julgamento alheio e aceitar o que como somos. Item C. A maioria da população vive buscando agradar a opinião alheia, mesmo que em desagrado íntimo, pois é o correto a ser feito. Item D. Os adolescentes são os que mais sofrem por não poder agir livremente na escolha de suas vestimentas e linguajares homogeneizados. Item E. A sociedade encontra-se em desequilíbrio econômico, político e financeiro, pois a população está vivendo uma vida de mentiras e frustrações. É isso. Pessoal, vou ler já a 9ª questão e até agora ninguém perguntou nada, é porque de fato não tem dúvida, ou querem deixar as dúvidas para que depois a gente faça a nossa revisão dos conteúdos, como é? Porque eu tô só lendo aqui e até agora nada, ninguém perguntou nada, ninguém fez nenhuma intervenção. Então eu vou continuar, certo? Vamos lá. 9ª questão. No trecho retirado do texto, passam a vida seguindo o rebanho homogêneo do que é comum, socialmente disseminado como certo, do que a maioria menos de si próprio. Lutam contra si mesmo, deixando adormecidos seus sonhos e aspirações, por medo da censura alheia. Os verbos passar e lutar referem-se o quê? A. Descolados. B. Aptos. C. Seres autônomos. D. Desejos e vontades. Ou item E. Muitos.
certo? De acordo com o trechozinho que tem aqui. E texto para a 10ª questão. Um menino de 7 anos escreve livro para ajudar amigo doente. Um menino norte-americano de 7 anos escreveu um livro para arrecadar fundos e ajudar o melhor amigo, que sofre de uma doença rara. Dylan Siegel aceitou o desafio de se tornar um autor após descobrir que a família de Jonah Paul Nazarian, de 8 anos, não teria condições financeiras de bancar o tratamento do jovem. Com auxílio de familiares e amigos, eles começaram uma campanha na internet para vender a primeira publicação de Dylan e já arrecadaram mais de 88 mil. Jonah é portador de glicogenose, uma doença rara e incurável que reduz o armazenamento de glicogênio no organismo. Assim, o jovem sofre com constantes quedas no nível de açúcar no sangue. O tratamento da doença custa caro e por isso Dylan decidiu escrever chocolate bar, que é barra de chocolate, né? E colocá-lo à venda para juntar dinheiro e dá-lo a fundações de pesquisa sobre a doença. Sua esperança é que uma cura seja encontrada para o problema do companheiro. Então, foi um trechozinho aqui de uma notícia, certo? Que saiu na Globo. E a 10ª questão é: segundo o texto, é correto afirmar que Jonah Paul Nazarian, de 8 anos, escreveu um livro e colocou à venda para ajudar um amigo doente? O nome desse menino é o que é o portador da doença, né? Item B: a glicogenose é uma doença rara que reduz o armazenamento de glicogênio no organismo. Item C: a glicogenose é uma doença incurável que provoca aumento constante no nível de açúcar no sangue. Item D: o tratamento da glicogênese é caro e realizado por meio do consumo de barra de chocolate puro. Item E: o tratamento da doença do menino norte-americano custa pouco mais de 88 mil. Então, é isto, certo? Questãozinha de interpretação de texto. Então, o que a gente está percebendo aqui é que a gente tem questões de quê? Sobre frase, período, oração, que no caso vai ter que ser a nossa primeira aula, porque para falar de oração coordenada, eu preciso falar primeiro, revisar frase, período, oração, certo? Então, a gente vai revisar frase, período de oração, para que depois a gente veja sobre orações coordenadas, né? Tem bastante questão de oração coordenada. Oração coordenada adversativa, conclusiva, explicativa, certo? Então, a gente vai ter aula na quinta-feira, amanhã no caso, né? A gente tem a primeira e a segunda aula. Eu acho que nessas duas aulas, porque nessas duas aulas a gente vai rever sobre oração coordenada, certo? Para que vocês consigam relembrar mais o conteúdo e consigam fazer direitinho. Na sexta-feira a gente tem uma primeira aula também, só uma aula, que é a primeira aula, e também uma de redação que a gente vai retornar ao nosso conteúdo, certo? Deixa eu só colocar aqui, Vitória, e a 11ª é como se fosse a redação? É justamente isso. A 11ª questão do TD é como se fosse a proposta de redação, certo? É porque a gente fez um TD só. Deixa eu olhar aqui rapidinho, tá certo. Então, pessoal, alguém já começou a tentar responder as atividades? Eu. Já respondeu mais ou menos quantas? Gente, o restante das meninas que não estão participando, o Samuel também, o Samuel tá falando aqui no chat, mas o restante das meninas estão ouvindo a aula, prestaram atenção nos comentários sobre as questões. Eu vou estar interpretando esse silêncio como um sim, tá? Como não tem ninguém falando, eu vou interpretar ótimo, certo? Porque eu preciso da participação de vocês, gente. Certo? Sim, Vitória. Ótimo. Vamos lá. Deixa eu só dar uma refrescadinha na memória de vocês. Oi. Na redação. Como assim?
A redação, tipo, escolhendo o seguinte na redação. Isso, no não. TD de redação. Essa parte da redação a Escolhendo o gente seguinte vai... conflito exatamente narrativo. Isso, lembra que na nossa última aula, na terça-feira, ontem no caso, né, de redação, eu falei que quando fosse na sexta, eu ia ler a proposta com vocês. Quando fosse nas aulas de português, a gente vai tratar somente dos conteúdos, assuntos e comentários do TD de português, certo? Na sexta, a gente volta para esse assunto da redação, beleza? Beleza. Certo. A gente tem aqui nos 15 minutos, dá tempo eu passar aqui o slidezinho rapidinho para vocês, só para a gente relembrar sobre frase, período e oração, certo? Opa, deixa eu procurar aqui onde é que tá. Tá aqui. Estão vendo o slide? Estão conseguindo ver? Oi. Estão vendo, né? Tá. Hã? Ela tá vendo. Não está vendo? O Dali tá vendo. Tá vendo, sim. Ah, certo, tá tudo bem. Então vamos lá. Rapidinho aqui pra gente revisar isso aqui. Vamos relembrar, né? Que a frase, ele é um enunciado linguístico que possui um sentido completo. A oração vai ser enunciada que contém um verbo ou a locução verbal e que não pode apresentar um sentido completo, certo? Então, necessariamente, a oração ela vai girar em torno da ação, né, no caso do verbo, ou da locução verbal. A frase não necessariamente precisa de um verbo, mas que mesmo sem esse verbo, a frase precisa possuir um sentido completo, certo? E o período, no caso, é enunciado que contém uma ou mais orações de sentido completo. No caso, vai possuir as orações dentro. Lembrando que é frase, oração e dentro do período tem as orações, certo? O que é frase? Frase é todo o enunciado linguístico que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada. E não é necessário haver verbo para a formação de uma frase quando o que foi enunciado ele vai ter sentido completo. Exemplos de frase: silêncio. E agora, José? Choveu. Não sei o que dizer. Eita, que sol quente. Então, são frases que expressam um sentido completo. Se eu disser silêncio, eu tô passando uma informação e todo mundo compreendeu que eu tô o quê? Que eu tô pedindo que a turma faça silêncio, certo? Então, ela vai ter o sentido completo. Então, as frases, elas são marcadas por entonação, que na escrita ocorrem com o recurso dos sinais de pontuação, certo? Então, sem pontuação, as palavras são apenas vocábulos soltos. Então, toda frase, certo? Tudo vai ter que ter a pontuação certinho. Porque se você não colocar um ponto, não é uma frase. São só, como ele está dizendo aqui, são só palavras, são só vocábulos soltos, certo? E sobre os tipos de frase, né? As frases declarativas é quando o emissor da mensagem, ele contesta algum fato de maneira afirmativa ou negativa. Exemplo, o curso termina esse ano. Estou declarando algo afirmativo. Agora, se eu disser, o curso não termina esse ano, continua uma frase declarativa, só que no caso agora, negativa. Frase interrogativa é quando o emissor da mensagem, ele interroga sobre algo de forma direta ou de forma indireta. Exemplo, você quer comer? Eu estou perguntando diretamente a você. Isso é uma pergunta direta. Agora, se eu disser, gostaria de saber se você quer comer. É uma pergunta indireta. Eu estou perguntando a você sem necessariamente ser de forma direta, certo? Percebam que na frase direta, eu preciso necessariamente usar o ponto de interrogação. E na frase indireta, não. Aqui a gente está utilizando só o ponto final, certo? E sobre frase exclamativa. É quando o emissor da mensagem, ele tenta manifestar alguma emoção através de algum artifício. Nesse caso, é o quê? É o ponto de exclamação. Então, frase exclamativa necessariamente precisa do quê? Do ponto de exclamação. Exemplos. Que dia lindo, puxa vida, eu te odeio, meu Deus, que sono, certo? Frases imperativas é quando o emissor da mensagem,
ele vai passar uma ordem, um conselho ou um pedido, certo? Então, do mesmo jeito que as frases declarativas, tanto da forma afirmativa quanto de forma negativa, certo? Se eu disser, bota o lixo pra fora, é uma frase imperativa, porque eu estou dando uma ordem, né? E tá de forma positiva, afirmativa no caso. Então, bota o lixo pra fora. Ou então, não faça o almoço. Estou dando uma ordem, né? No caso, um conselho, só que de forma negativa. Pessoal, ninguém mais tem dúvida sobre as diferenças de frases, não é? Sobre os tipos de frase? Ou alguém ainda tem dúvida sobre... eu não sei se essa frase é uma frase imperativa, eu não sei se essa frase é uma frase declarativa. Ninguém tem mais dúvida sobre isso, né? O restante da turma que está em silêncio, ótimo. Vou continuar aqui, então. Então, vamos lá. E sobre as frases optativas, né? Então, é quando o omissor da mensagem, ele expressa um desejo sobre algo. Exemplo, que Deus te acompanhe, muitas felicidades nessa nova fase. Então, quando eu estou desejando alguma coisa, tanto para mim quanto para outra pessoa, é o que a gente vai chamar de frase optativa, certo? É quando ela vai expressar um desejo. E o que é a oração? A oração é enunciado que se organiza obrigatoriamente em torno de um verbo ou de uma locução verbal, certo? E elas podem ou não ter um sentido completo. Exemplos de orações. Acabamos, finalmente, levaram tudo. É provável, estamos indo. Me empresta essa tarefa? Então, percebam que todas essas orações, elas estão girando em torno de o quê? De um verbo ou de uma locução verbal. Certo? Vamos lá. Tipos de orações. As orações coordenadas, certo? São as orações que são independentes, onde não existe uma relação sintática entre elas e por isso elas possuem um sentido completo. Exemplo, fomos para a cantina e dividimos uma coxinha. A gente tem uma oração e a segunda oração. Fomos para a cantina. Se eu disser só eu e Naira fomos para a cantina, sentido completo. Estou dizendo que eu e ela fomos à cantina. Só que eu completei com outra oração, dizendo dividimos uma coxinha. Eu posso só dizer que eu e Naira dividimos uma coxinha, sentido completo. Ou então eu posso dizer que a gente foi só para a cantina. Só que nós temos que ter uma oração coordenada. Uma está coordenando com a outra, certo? Estou usando duas orações. Fomos para a cantina e dividimos uma coxinha. Primeira oração e segunda oração. Certo? As orações subordinadas, né? Elas são dependentes nesse caso. Onde uma está subordinada à outra, certo? Ela está, de fato, dependente da outra. E por isso, sozinhas, elas não vão possuir sentido completo. A gente viu que as orações coordenadas, as duas orações, elas não vão depender da outra. Eu posso dizer só uma como só outra que vai fazer sentido. Nas orações subordinadas, não. Uma vai depender da outra. Exemplo, é possível que Juliana não faça a prova. Primeira oração, é possível, certo? E segunda oração, que Juliana não faça a prova. Porque eu posso só dizer, é possível. Impossível o quê? Não faz sentido. Então, eu preciso de uma oração subordinada para dar sentido a essa oração, certo? No caso, eu completei que Juliana não faça a prova. Se eu disser só que Juliana não faça a prova, que Juliana não faça a prova, por quê? O quê? Entendeu? Então, as orações, elas são dependentes. Lembrando que coordenadas, elas não necessariamente vão depender uma da outra para fazer sentido. As orações subordinadas, não. Elas vão depender uma da outra para que tenha sentido completo. Certo? E quais são os termos essenciais de uma oração? Então, as orações, elas são estruturadas em torno de um sujeito e de um predicado, né? Que são chamados de termos essenciais dentro de uma oração. O sujeito é o elemento da oração sobre o qual se declara algo, enquanto o predicado é a declaração feita sobre o sujeito. Exemplo, os alunos homenagearam o professor. Sujeito, os alunos. Predicado, homenagearam o professor, certo? E o período? O período já vai ser a organização, né, frasal da frase em uma ou mais orações,
né? E esse período ele pode ser tanto simples quanto composto. Como assim? Vamos relembrar os tipos de período. Gente, o período simples, né? Ele é formado somente por uma oração agrupada em um único verbo ou de uma única locução verbal. Então, tu vai ver lá o período. Se aquela frase toda, aquela oração toda, ela tá girando em torno somente de um único verbo ou locução verbal, vai ser um período simples, certo? Que no caso é que a gente chama também de oração absoluta. Então, vocês vão ver lá. Se nessa organização dessas orações, ela vai girar em torno somente de um verbo ou de uma única locução verbal, é o que a gente vai chamar de período simples. Oi? Se tiver duas orações, um verbo, é um período simples. É um período simples, né? É pra gente focar só... Oi? Se tiver duas orações e um verbo em cada oração, é composto. Um verbo em cada oração, sim. É justamente o que a gente vai ver agora. O período composto é formado por mais de uma oração. Então, nesse caso, a quantidade de orações vai estar sujeita ao número de quê? De verbos, certo? Então, o número composto, a gente vai sempre... Período composto, a gente... Falando de período, a gente vai só focar no número de verbos, certo? Ou no número de locuções verbais, certo? Que faz sentido para essa frase, para esse período, para essa oração, no caso. Exemplos de período composto. Faça como eu pedi. Faça e pedi. Entenderam? Não sei se tenho coragem. Certo? O sei e o tenho. Entendeu? As locuções verbais aí. E começou a gritar enquanto ele ia passando. Vocês conseguiram perceber a quantidade de verbos e locuções verbais? Por mais que a frase que ela seja, entre aspas, pequena, a gente vai focar sempre no número de verbos e de locuções verbais, certo? Então, resumindo tudo isso, a frase é um enunciado de sentido completo que pode ou não apresentar um verbo. Já a oração é um enunciado que necessariamente, presta atenção, necessariamente, ela apresenta um verbo ou uma locução verbal. E, por fim, o período é a organização da frase em uma ou mais orações. Entenderam? Então, tá sempre um dentro do outro e o período vem para organizar essa frase com essas orações. Certo? Deixa eu parar aqui a apresentação. Então, pessoal, a gente vai encerrar a nossa aula por aqui. Certo? Já vai dar 8 horas e tem outra turma para entrar agora, que é a turma do 7º ano. Lembrando que amanhã nós temos 2 aulas juntos, certo? E a gente vai continuar com os nossos conteúdos e tirar dúvida. Então, se depois dessa aula você já for começar a responder algumas questões e tiver na dúvida, circula a questão e traz amanhã, certo? Para nossa aula. No mais, obrigado pela pontualidade de todos, certo? Pela participação. Se cuidem, tenham um bom dia. Agora vocês vão ter aula de matemática, Certo, pois se preparem aí para aula de matemática, fiquem bem, bebam água. Qualquer dúvida, me mandem mensagem lá no Google Classroom. Ou então esperem amanhã, qualquer coisa anotar a dúvida para não esquecer. E amanhã, nossa primeira aula, então 7h20, ó, quero todas bonitas aqui, viu? Então, no mais, é isso. Tchau, pessoal, tenham um bom dia. E até mais, até amanhã. Bye. Bye.